Bom dia a todos. Hoje o tema da nossa pregação é mania de julgar. Mania de julgar. Você já julgou alguém? Ou você já foi julgado? Muitas vezes eu me encontro dos dois lados. E provavelmente você também. Sobre julgar alguém ou julgar uma situação com um espírito crítico, destrutivo, certamente isso é incorreto e não cabe a um cristão. Mas isso não significa necessariamente que todo julgamento seja errado. Muitas vezes quando alguém diz, não me julgue, quem sabe a tradução seja, não venha falar comigo, porque a pessoa toma uma posição defensiva. Na verdade, a Bíblia distingue vários tipos de julgamentos, alguns bons, outros ruins, mas o ato de julgar em si é neutro. O verbo comum em grego para julgar ou discernir não é uma palavra inerentemente negativa ou que esteja necessariamente, intimamente ligado a algo precipitado ou a algo injusto. Julgar significa sair das premissas até chegar às conclusões, significa avaliar uma situação, significa discernir. E Paulo insiste, até mesmo quando ele fala à igreja em Corinto, que é bom que o homem espiritual discirna todas as coisas. Por exemplo, não é maldoso julgar alguém que está aberto ao Evangelho e alguém que não está aberto ao Evangelho. Paulo fala ainda sobre o julgamento disciplinar dentro da igreja, quando devem ser tomadas atitudes mediante a um pecado grave que está afetando a congregação. E hoje nós vamos basear nossa pregação no livro de Romanos. Peço que você abra, por favor, sua Bíblia no capítulo 14. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Quando Paulo ensina que em algumas situações nossa maneira de julgar não faz sentido bíblico. E antes de lermos o texto, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela Bíblia, tua palavra, que nos orienta, que nos edifica, que ilumina nossos caminhos, nossas mentes, que edifica nossos corações, que nos ajuda a discernir o certo do errado, que nos traz segurança, Pai, no nosso caminhar diário. E oramos que Teu Espírito vivifique essas palavras agora e as torne verdades e práticas na nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Romanos capítulo 14, versículos de 1 a 13. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus.
Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Quando você julga alguém, você não sente dor. E geralmente quando você é julgado, você sente dor e não sente prazer algum. O que acontece é que nós preferimos julgar do que sermos julgados, porque quando você julga alguém, geralmente você se sente melhor, você se sente bem, e às vezes até acontece de um prazer dentro do coração, porque isso faz com que sintamos melhor que a pessoa julgada. É aquela história de que quando alguém chega para você dizendo: você sabe o que aquele fulano fez? Olha, ele fez isso, ele fez aquilo, mas no fundo a pessoa está dizendo: olha como eu sou incrível, olha como eu sou demais, eu não pratico nenhuma dessas coisas que ele faz, eu sou totalmente diferente. Julgar o próximo é um assunto sério. Avaliar alguém ou alguma situação exige sabedoria, exige precaução, e a gente pode cair com frequência nesse pecado, sem sequer percebermos, porque com frequência julgamos as pessoas sobre o pretexto de estarmos sendo zelosos com a vida dela, ou sob o pretexto de estarmos sendo zelosos com aquilo que é correto. E você sabe, na vida todo mundo tem alguma opinião sobre alguma coisa, e até aí tudo bem, porque é importante nós sermos pessoas de opinião, é importante nós sermos pessoas que formam opinião. O problema pode começar quando nós achamos que sempre nossa opinião é a correta e a nossa opinião é a melhor. E é exatamente aí que começa o problema de julgar as pessoas de maneira errada. Ou seja, o que era para ser só uma questão de opinião passa a ser uma verdade absoluta, da qual a pessoa finca estaca, não abre mão, não arreda o pé. Afirmar algo como uma verdade absoluta é deveras perigoso. Algumas pessoas afirmam, por exemplo, que se Jesus vivesse nos dias de hoje, ele jamais dirigiria ou compraria um carro de luxo. Bom, quando alguém fala uma coisa como essa pessoa está julgando. E a questão não é se Jesus dirigiria ou não um carro de luxo, mas o problema existe quando você faz essa afirmação baseada unicamente no que você acha que é certo ou errado. Eu cresci, como muitos aqui, eu sei, numa igreja presbiteriana, bastante tradicional, na minha cidade no interior. E há 35 anos atrás, quando acabava o culto,
eu me sentia bastante incomodado ali, porque eu julgava e eu criticava as pessoas que ficavam conversando dentro da igreja ali, depois que o culto terminava. Porque eu afirmava, de pés juntos, que ali era a casa de Deus e que nós deveríamos conversar lá fora. Então, perceba como eu era espiritual. Olha que zelo que eu tinha pela casa de Deus. E na verdade o argumento pode parecer sólido, mas eu estava errado. Muitos anos depois eu aprendi na Bíblia que o lugar onde nós nos reunimos não é a casa de Deus. Aqui não é a casa de Deus. Deus está presente porque nós estamos presentes e Ele está presente em nós. Mas quando nós formos embora, Deus não vai ficar aqui. A Bíblia ensina que Ele não habita em templos ou casas feitas por mãos humanas. Ele habita na sua vida, na vida dos seus filhos. Não que isso possa abrir um precedente para nós fazermos bagunça aqui, mas podemos ter um convívio sim, descontraído, sem que isso ofenda ou desagrade a Deus. E aí eu fui aprendendo com o passar do tempo que reverência a Deus não é uma questão de lugar, é uma questão de coração. Algumas pessoas, quando eu era adolescente, lá na minha igreja, tinham a convicção de que alguns instrumentos não poderiam ser usados no culto. E nós tínhamos essa convicção aqui no início da nossa igreja também. Eu me lembro, isso foi uma das coisas mais estranhas que eu vi aqui quando eu cheguei. Então, se você percebe alguma coisa estranha, não se preocupe. Mas eu cheguei vindo de uma outra igreja e tinha muita gente lá e não tinha nenhum instrumento, as pessoas cantando a capela. Eu falei, puxa, ou não tem ninguém que toca aqui ou alguma coisa está estranha. Mas era a convicção deles, que não deveria ter nenhum instrumento naquela época. E na igreja que eu estava quando eu era adolescente, por exemplo, piano podia, guitarra era coisa do diabo. Flauta dependia um pouco, bateria, o Guto poderia frequentar outra igreja, ali ele não teria chance absolutamente nenhuma. Mas a Bíblia não fala que o instrumento piano pode e o instrumento guitarra não pode. Às vezes nós defendemos algumas de nossas convicções como se fossem verdades absolutas. Só que algumas de nossas convicções podem não passar simplesmente de uma preferência pessoal, de um achismo, de um sentimento. Horário de culto. Um pode achar que deveria ser às 10 da manhã. Eu gostaria que fosse às 10, por exemplo. Outros acham que não, 10:30 é melhor. Mas olha, isso é só preferência. A Bíblia não fala nada sobre isso. Algumas ideias que a gente pode defender com tanto vigor, com tanta raça, com tanto entusiasmo, e que às vezes causam brigas e brigas feias entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãos. De repente são só preferências pessoais, e nem sempre a Bíblia é completamente clara sobre um determinado assunto. E a gente não pode achar que todas as nossas convicções são verdades bíblicas. Por exemplo, a Bíblia fala quantas vezes você deve tomar banho por semana? Não. Mas talvez você tenha uma convicção diferente de outra pessoa, que pode ser simplesmente sua preferência ou sua necessidade pessoal.
Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado quando criticamos, quando julgamos um assunto que deveria ser só uma questão de opinião pessoal e não uma verdade bíblica. É muito fácil julgar os outros em assuntos que a Bíblia não trata, ou pelo menos não trata com a clareza que nós gostaríamos. E Paulo, ele ataca de frente esse problema nesse texto de Romanos 14, e parecia que ali havia duas questões específicas que geraram julgamentos e críticas dentro da igreja em Roma. Uma dessas questões era a respeito de um dia santo na semana, um dia sagrado. Um achava que existia um dia sagrado, outro achava que todos os dias eram iguais. Versículo 5 fala isso. A outra questão era que de um lado tinha um pessoal que dizia que você podia comer qualquer tipo de alimento. Do outro lado tinha a turma dos vegetarianos que diziam que alguns alimentos, como a carne, por exemplo, não deveriam ser consumidos. Os vegetarianos criticavam quem comia de tudo, especialmente quem comia carne, e os que gostavam de uma picanha faziam pouco caso dos vegetarianos. No versículo 3, Paulo fala: aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. De qual lado você estaria naquela época? Dos vegetarianos, dos que apreciam uma picanha, ou quem sabe dos dois? O fato é que os vegetarianos estavam se achando os donos da verdade e olhavam com desprezo religioso os que estavam comendo de tudo, e os que comiam de tudo se achavam muito mais instruídos do que aqueles que não sabiam apreciar e aceitar o prazer de uma carne. E assim, um julgava o outro vez após vez, fazendo críticas de maneiras diferentes. Isso aconteceu há tanto tempo atrás, mas hoje pode acontecer a mesma coisa. Alguém pode criticar, alguém pode julgar um irmão que foi assistir um jogo de futebol domingo à tarde. Domingo é dia do Senhor, dizia o meu pai. Em casa nós nem podíamos assistir televisão aos domingos. E aí o irmão que foi assistir o jogo de futebol pode julgar o outro de volta, dizer: não, você é muito fechado, você é muito obtuso, você não enxerga um palmo à frente do seu nariz. Sabe, para mim, pessoalmente, é muito fácil criticar e julgar alguém que não pensa como eu penso. É tão forte isso em mim, é uma fraqueza tão grande. Peço que vocês orem por mim, porque é algo instantâneo, imediato, na hora, é um relâmpago, é um impulso. Mas eu tenho aprendido que às vezes eu devo me preocupar mais com as pessoas que pensam igual a mim do que aquelas que pensam diferente de mim. Se sempre todo mundo pensar igual a mim, se sempre todo mundo concordar comigo, eu posso estar fazendo algo muito errado e ninguém vai me ajudar a retomar o rumo correto, porque ninguém vai falar o contrário. Então, alguém que pensa diferente de mim é muito importante. E muitas vezes nós julgamos não baseados no que a Bíblia ensina a respeito, mas, como eu disse, no que nós achamos que é certo ou errado. A resposta de Paulo para aquela igreja em Roma foi muito interessante, porque a expectativa é que apareça alguém e dê o veredito final, especialmente alguém da amplitude de Paulo, da magnitude do apóstolo Paulo. Mas ele simplesmente chega lá para aqueles irmãos e fala: olha, parem de julgar uns aos outros,
Não interessa de que lado vocês estão. Para com isso. E ele acrescenta no versículo 4: quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Então, quem sabe, enquanto as pessoas estavam lá, os dois grupos pensando: não, Paulo vai tomar o meu partido, porque eu já vi Paulo participar de um churrasco. Não, Paulo uma vez estava lá em casa e quem sabe ele estava de regime, ele preferiu a salada, então ele vai dar apoio à nossa causa. E Paulo chega lá, em outras palavras, ele fala assim: pessoal, pare de fazer o papel de Deus em relação ao seu irmão. Deus é o juiz e não você. É isso que nós fazemos quando julgamos as pessoas que pensam um pouco diferente de nós. Nós estamos tomando para nós o papel que Deus reservou para ele, ou seja, juiz. Foi isso que Jesus quis dizer em Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5, quando ele falou: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Versículo 4. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Pior do que o pecado de criticar e julgar injustamente meu irmão é o pecado de assumir uma posição que pertence somente a Deus. E eu quero que você preste atenção que o que eu estou dizendo não é que nunca devamos criticar ou julgar algumas coisas que os outros praticam. Se o estilo de vida que alguém está levando é contrário ao que a Bíblia ensina, é oposto ao que a Bíblia ordena, então nós sim temos o direito de afirmar que o outro está em pecado e que ele precisa mudar a sua atitude. E nesse caso a gente precisa ter bastante paciência, bastante amor, bastante humildade, para que Deus vá trabalhando. Mas apesar disso, ainda assim é possível que nós pequemos, mesmo julgando segundo os parâmetros que a Bíblia nos dispõe. Como? Se a gente julga o outro com superioridade, com dureza, ou com um espírito de censura, esquecendo que ao mesmo tempo que nós julgamos, nós igualmente somos pecadores diante de Deus. Nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos super críticos das pessoas, de quem nós discordamos, e com isso acabar com a imagem dessa pessoa. Nós podemos expressar nossas divergências, nossa maneira de entender as coisas, que talvez seja diferente, sem contudo destruir a reputação, a imagem dessa pessoa. E é impressionante como isso acontece. Às vezes a pessoa vem falar para você: olha, aquele chefe, ele é isso, ele é aquilo, ele é horrível, ele age dessa forma, e fala muito mal do chefe. E aí você vai conhecer o chefe, a gente já chega com medo lá para falar com o chefe, por quê? Puxa vida. Aí você começa a conversar com ele, conhecê-lo melhor, e percebe que o que aquela pessoa achava que ele era chato, na verdade ele era uma pessoa justa, ele estava sendo justo. E você fala: olha, eu acho que esse chefe é legal, mas o que aquela pessoa que julgava e criticava destruía a imagem de um terceiro. Mais do que isso, destruía a própria imagem. Porque o que você pensa daquela pessoa que julgou e criticou de maneira destrutiva, erradamente ou erroneamente,
Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque de vez em quando quase todo mundo cai no pecado de julgar seu próximo. Mas existe aqueles que fazem isso o tempo todo. O tempo todo. Não importa o tema da conversa, se é pessoa, se é política, se é religião, se é futebol, se é trabalho, se é o tempo, se é a novela, qualquer coisa, algumas pessoas sempre acabam colocando uma pitada de maneira depreciativa. E nós precisamos tomar cuidado, porque isso pode acontecer muito frequentemente dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, porque lá nós temos mais liberdade de expressão. E nós podemos falar dessa maneira com o marido, com a mulher, com o filho, ou com um parente, ou com um amigo próximo. E a pessoa que sempre é criticada e julgada, ela acaba achando que olha, eu não faço mesmo nada de certo, eu não faço nada direito, acho que eu sou assim mesmo. Sabe que muitas crianças crescem ouvindo seus pais ou seus irmãos mais velhos dizendo que ele ou ela nunca vai ser nada na vida. Não sei se já falaram essa frase para você: você não vai ser nada na vida, moleque. Isso aconteceu na minha família, mas exatamente aconteceu com meu pai. Meu pai nasceu na roça, cresceu na roça, trabalhou muitos anos plantando e colhendo café. Ele era o caçula de uma família grande e os seus irmãos sempre falavam para ele: moleque, você não vai ser nada na vida, você nunca vai sair da roça. E ele lá querendo ter seus sonhos de um dia ir para a cidade, estudar, conseguir algo, e os irmãos depreciando, humilhando e julgando e criticando. Meu pai cresceu assim, e de alguma forma isso chegou até mim. Eu cresci inseguro, e eu sou até hoje. Eu cresci uma pessoa que sente muito medo. Eu sinto muito medo de muitas coisas nessa vida. Eu me sinto uma pessoa que preciso andar 1 quilômetro a mais, às vezes para vencer algo que para você seja pequeno. Mas perceba como as coisas vão sendo passadas, como o julgamento, como a crítica vai tomando corações, às vezes corações inocentes de crianças, porque não se dá conta de como isso é sério. E a pessoa acaba acreditando que não serve nada mesmo para a vida. E o julgamento que é feito acaba se tornando realidade na vida da pessoa. Eu sou hoje uma pessoa que preciso de aprovação. Então eu tomo muito cuidado com isso, quando às vezes as pessoas vêm me agradecer por uma aula, mas no fundo eu vejo meu coração gostando disso. Por causa da minha insegurança, eu preciso que as pessoas falem que eu fui bem. Eu sou preocupado com a minha performance e por causa disso eu acabo julgando ou tratando algumas pessoas de forma ruim. E pessoas assim crescem inseguras, com medo, se sentindo rejeitadas. E olha, uma pessoa rejeitada, ela corre atrás de pessoas que vão aceitá-la. E pessoas más sabem como tirar vantagem de uma pessoa assim. Eu li uma história de um pai que sempre criticava e sempre julgava sua filha. E ela sentia uma rejeição enorme por parte do pai. E um dia ela encontrou uma turma de amigos que se aproveitou dessa insegurança. E quando o pai estava para morrer, ele, no seu leito de morte, ele reconhece o seu erro, ele se arrepende do que ele fez, mas infelizmente era tarde demais, quase ninguém sabia, mas ela já havia começado a se prostituir
em troca de cocaína. O que eu quero dizer é que o espírito crítico, o espírito julgador, ele tem uma natureza destrutiva. Sabe o que alguns estudiosos dizem? Que são necessários 7 elogios para que os resultados de uma crítica sejam desfeitos. 7 elogios para que os resultados de uma crítica destrutiva sejam desfeitos. Dá muito trabalho você reconstruir. Então, irmãos, vamos dar uma boa examinada em nós mesmos. Nós temos julgado de maneira errada, nós temos condenado pessoas, nós temos sido preconceituosos, nós vivemos descobrindo defeitos ou achando defeitos na vida dos outros e espalhando isso ao vento. A gente precisa aprender com o exemplo de Paulo, que tomou uma decisão de cair o queixo em relação aos assuntos que causavam divisão entre os cristãos lá em Roma. É muito interessante porque Paulo, ele não tentou mudar a cabeça, fazer a cabeça de ninguém quanto ao que eles deveriam comer ou deixar de comer. Pelo contrário, Paulo afirma no versículo 5, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Isso pode incomodar muita gente porque nós gostamos que as coisas estejam bem claras, bem definidas. É mais fácil, na verdade, quando é 8 ou 80. É mais fácil quando alguém fala o que a gente deveria fazer, ao invés de nós termos que nos dar ao trabalho de descobrir sozinhos. É mais fácil gostar do preto ou do branco, mas do cinza não, porque cinza não define bem se é para ser mais claro ou para ser mais escuro, se é para ir mais para a direita ou se é para ir mais para a esquerda, se é para eu rir, se é para eu chorar. O que eu faço agora? Em algumas questões, é verdade, nós não podemos julgar, ou melhor, nós temos que julgar, nós não podemos ter opiniões diferentes, como por exemplo a questão da salvação, a trindade de Deus, a divindade de Jesus, etc. Em assuntos como esse, nós temos que estar completamente unidos, na mesma página, não há espaço para outra ideia, não há espaço para preferência, não há espaço para outra interpretação. Mas em questões onde a Bíblia não é explicitamente clara, nós podemos ter pontos de vista diferentes uns dos outros. Você pode gostar só de voz e violão, eu gosto de uma banda completa, e a gente pode ser amigo mesmo assim. Eu acho que o culto deve ser 10 horas, você acha que deve ser 10h30? Tudo bem com isso, vamos ver o que é melhor para a igreja, vamos ver o que é melhor para a família, vamos ver o que é melhor para os meus filhos, a decisão que eu e minha esposa vamos tomar. A gente pode conversar a respeito dessas coisas, nós somos livres, nós devemos usar nossa liberdade com responsabilidade, ter opiniões diferentes e mesmo assim continuarmos unidos. Aliás, nós temos que aprender muito ainda, que há muita riqueza na diversidade. Há muita contribuição, tanto naquilo que temos que ser completamente unidos, como naquilo que podemos ter opiniões diferentes. Uma coisa tem que estar sempre presente, que o Ivan falou muito bem aqui: o amor tem que estar presente sempre. Agostinho de Hipona, mais conhecido por Santo Agostinho, foi um dos teólogos e filósofos mais importantes do início do cristianismo. Ele disse algo muito interessante: nas coisas essenciais, união;
nas não essenciais, liberdade. Em tudo, amor. Então vou repetir mais uma vez. Nas coisas essenciais, união. Nas não essenciais, liberdade. Em tudo, amor. Nós temos que aceitar que uma pessoa seja ou pense diferente de nós em assuntos periféricos, não centrais na Bíblia. E ainda assim entender que nós dois somos aceitos por Deus. É disso que trata o capítulo 14 de Romanos. Nós podemos defender nossas convicções, mas devemos fazer sempre em humildade, para que não venhamos a julgar nosso próximo de maneira errada. Que Deus nos abençoe. Amém.